Bem-vindos então a mais uma edição do Ponto Final, este ainda também especial. Estamos no meio da semana que se seguiu ou que se segue às eleições autárquicas de 2013. Em Braga, como todos sabemos, e depois de 37 anos de governação de Mesquita Machado, do PS, eis que Ricardo Rio, à terceira, foi de vez e toma agora conta da Câmara Municipal de Braga com a coligação Juntos por Braga. José Ferreira, muito boa tarde. Foi uma noite de eleições bastante forte, aquela que estivemos no domingo a trabalhar, não só nós dois, como também mais algumas pessoas para a TV Minho. O que é que se pode dizer destas eleições autárquicas? Bem, a primeira conclusão que, antes de mais, boa tarde a todos os telespectadores. Aquilo que se pode dizer destas eleições autárquicas foi que Ricardo Rio e a coligação Nós Juntos por Braga obtiveram um resultado histórico e obtiveram um resultado que em alguns círculos e quase para todos os efeitos muito acima, ou pelo menos as expectativas eram um pouco mais baixas, muito acima das expectativas que as próprias candidaturas estariam à espera, não é? Ricardo Rio e a coligação ganharam com uma margem bastante folgada. Foi uma expressão que não deixa dúvidas a ninguém, não estamos a falar de 1.000, nem 2.000, nem 3.000 votos, portanto estamos a falar de uma diferença percentual eleitoral bastante significativa, o que por um lado arruma de vez com as dúvidas que haviam no sentimento de mudança que a população bracarense tinha relativamente à situação vivida no concelho durante estes últimos 37 anos. Foi, portanto, uma vitória expressiva, foi uma vitória histórica, cujo mérito vai naturalmente e integralmente para Ricardo Rio, uma vez que a coligação, embora formada por duas forças com alguma expressão numérica, não há dúvida nenhuma que, até no limite, poder-se-á entender e achar que o CDS não contribuiu com os melhores quadros para esta candidatura, porquanto escolheu para número 2 um cidadão que nem pertence a Braga, portanto nem pertence ao Conselho, nem vive em Braga, é inclusivamente um cidadão que é deputado do CDS na Assembleia da República e até cuja atuação em termos de decisões políticas ou de sintonia com algumas das medidas políticas que o Governo tomou não beneficiaram de todo, vou até dizer Braga ou o Conselho de Braga. Portanto, nem a sua candidatura, neste caso. Nem a candidatura. Portanto, Ricardo Rio tem aqui um mérito pessoal. Portanto, Ricardo Rio é o grande vencedor destas eleições e estou convencido também que saberá a partir daqui agora também ler muito bem os resultados que obteve e estou convencido de que vai pautar a sua intervenção na Câmara Municipal de Braga por uma gestão que não pode naturalmente, digamos assim, defraudar as expectativas dos bracarenses. Esta é uma primeira análise que eu faço em relação à votação e aos resultados. A nível de freguesias, houve agregação de freguesias, houve também freguesias que o PS também saiu derrotado. Também tem o maior número de freguesias neste momento no Concelho de Braga, mas notou-se que na cidade de Braga, de antes havia uma lista independente que era de Massimins, outra da CDU que era da CE e o resto era tudo PSD, e neste momento só sobra está bem que é a agregação das três, Sensibilidade e Massimins, que é a única Câmara dentro do casco urbano que é PS neste caso. De resto, houve freguesias que fugiram às mãos de Vítor de Sousa, nomeadamente do Partido Socialista. Eu penso que houve aqui uma dificuldade. O Partido Socialista tendo à partida vantagens políticas no momento em que estas reeleições foram efetuadas, nomeadamente com a situação de crise económica nacional, com um conjunto de medidas que este Governo tomou e portanto, cujo resultado foi, digamos, uma espécie obteve da parte da população portuguesa uma resposta muito negativa. Convém não esquecer que o Partido Socialista foi, a nível nacional, uma força que agregou o descontentamento dos eleitores portugueses. O Partido Socialista, a nível nacional, acaba por ficar com 150 câmaras.
enquanto o PSD ficou com 86, salvo erro, e pela primeira vez na história, digamos, a Associação Nacional de Municípios pende claramente para o Partido Socialista. Portanto, o Partido Socialista teria aqui algumas condições para obter o melhor score eleitoral na Câmara Municipal de Braga, isto em tese, mas efetivamente aquilo a que assistimos foi que o Partido Socialista perdeu a Câmara Municipal de Braga em contraciclo com uma vontade nacional que foi de castigar o governo. Portanto, houve aqui uma estratégia que o Partido Socialista que falhou, nitidamente falhou. Poder-se-á, digamos, escamotear as causas deste falhanço. São várias e digamos, e não foi apenas uma única, foram pelo menos 4 ou 5. Vamos falar nelas, neste caso? Nós podemos falar nelas, eu penso que não devemos ter prurido nenhum em abordar este tipo de questão com alguma isenção. O Partido Socialista, tendo condições para fazer um bom resultado, não o fez. E não o fez, fundamentalmente, por 3 razões ou 4. A primeira, porque o chamado figurino, digamos, mesquitista, ou o chamado figurino socialista para este Conselho, muito, digamos, à imagem e semelhança da gestão de Mesquita Machado, estava manifestamente esgotado. A população de Braga não se reveu, como demonstrou nas urnas, digamos, neste tipo, agora, finalmente, neste tipo de gestão. E, ainda voltando um pouco atrás, dizer que Mesquita Machado não foi propriamente, digamos, não ajudou com um conjunto de medidas que tomou na reta final do mandato. Parcómetros, convertidas. A própria confiança também, não está para aí dar. A própria fábrica de confiança também, vou dizer que sim. A própria questão da estátua, que pesou para alguns lados, de alguma forma. Mas penso que foram fundamentalmente a questão dos parcómetros, ou dos parquímetros, como lhe chamam, e as convertidas que mais pesou. Mas também na análise negativa destas opções na reta final, sobrou, digamos, alguns pedaços de outro tipo de opções que também no passado não foram muito felizes, nomeadamente a questão das piscinas, da piscina olímpica, que ficou, digamos, ali, digamos assim, pendurada com um investimento feito que acabou por não ter ali uma definição concreta em relação àquilo. E depois pesaram pontualmente outro tipo de questões menores, mas eu penso que as grandes questões de fundo foram estas. Portanto, isto fragilizou de imediato a candidatura de Vítor Sousa, que já no terreno não estava, digamos, com uma posição a 100%, porque, embora não se tenha, até à data, provado rigorosamente nada relativamente ao processo da TUB, o que é certo é que essa especulação, ou a especulação da intervenção dele nesse processo, isto sem querer naturalmente pronunciar mais nada sobre esse processo, entendo também, digamos, que a imagem em si também já não estaria de todo, digamos assim, a mais favorável. Portanto, foram aqui um conjunto de situações que ditaram, digamos, a mobilização da população, que acabaram por determinar o desfecho eleitoral que ele teve. Fala-se à boca cheia que fizeram bem a quebra a Vítor Sousa, nomeadamente desde as eleições internas, quando António Braga e Vítor Sousa se apresentaram a vocês, socialistas, e aos bracarenses socialistas, neste caso, quando foram votos. Acho que, logo a partir dessa data que Vítor Sousa ganhou as eleições, começaram logo a fazer a Câmara. Eu penso que o processo da eleição do candidato à Câmara Municipal de Braga não foi, por parte do Partido Socialista, diga-se em rigor, não foi um processo de todo pacífico. E não foi um processo de todo pacífico porque, desde logo, aquilo que o próprio candidato, aquele que viria a ser o candidato ao posterior, se envolveu e referiu, foi que o processo de eleição para a Comissão Política era só um processo para a Comissão Política, ou seja, haviam mais vontades para concorrer à Comissão Política, as vontades foram, por um lado, agregadas num desígnio que foi
juntar, digamos assim, as vontades próprias de Hugo Pires e de Vítor Sousa numa única candidatura, e depois sobrou um terreno à candidatura da oposição, António Braga, para avançar. O espírito que norteou digamos, a candidatura de Vítor Sousa na união com Hugo Pires era apenas e só isso, era uma eleição, era uma união, era uma unidade para a Comissão Política, passando depois, uma vez eleita a Comissão Política, a definir um outro figurino para a escolha do candidato que inicialmente não se previa, nem estava, pelo menos publicamente, não era do conhecimento de uma grande parte dos militantes e das pessoas, que seria a de Vítor Sousa. O processo depois evoluiu, a candidatura de Vítor Sousa, o nome de Vítor Sousa sai, digamos, escolhido, nos órgãos próprios, com toda a legitimidade que os órgãos têm, mas o que é certo é que houve ali logo, de imediato, digamos, uma fratura entre os apoiantes de... Houve ali logo curtos-circuitos, neste caso. Sim, da parte da gente que gostaria que fosse António Braga a surgir, em relação a Vítor Sousa. Portanto, essa questão não foi mais sanada, com depois, digamos, o alheamento, praticamente o alheamento, e em alguns casos até mais do que o alheamento de uma parte do partido que gostaria de ver António Braga na liderança. Acha que isto agora, se a gente vai falando nos ses, não é? Muito sinceramente, acha que se por acaso Vítor Sousa tivesse sentado logo a seguir à vitória de Vítor Sousa, que foi uma vitória tombante, 72,5%, se não estou em erro, nessa noite, não digo logo nessa noite, mas no dia a seguir, se Vítor Sousa tivesse sentado com António Braga, o PS estaria mais unido que o que esteve. Porque nota-se que havia peças fundamentais nessa cidade que estavam de costas voltadas para a campanha do PS. Eu penso, sim. Vamos analisar a coisa mais profundamente um pouco. Eu penso que se o PS, se a candidatura de Vítor Sousa tem sido uma candidatura consensualmente aceita por ambas as partes, eu estou convencido de que o clima negativo dentro do Partido Socialista não seria o mesmo. Portanto, o elan da candidatura de Vítor Sousa poderia ser outro. Agora, se me pergunta, e penso que está, digamos, que é subjetiva a sua questão, se com outro candidato, se concretamente com António Braga, o Partido Socialista obteria outro resultado, bom, eu penso que com António Braga o Partido Socialista poderia obter outro resultado. Portanto, poderia ter... Mais desastroso ou mais... Não, de todo. Considero que com António Braga o Partido Socialista poderia ter um melhor resultado do que aquele que teve Vítor Sousa, pelas razões aduzidas que há bocado eu referi. Agora, se me pergunta se com António Braga teríamos ganho a Câmara Municipal de Braga, ou o Partido Socialista teria ganho a Câmara Municipal, ou os apoiantes do António Braga veriam nisto, digamos, uma porta aberta para ganhar a Câmara Municipal de Braga, eu também tenho algumas dúvidas. Tenho algumas dúvidas porque a expressão em Ricardo Rio foi uma expressão bastante significativa. E é mais conhecido, António Braga, não é? É um homem que está mais, ou que esteve sempre mais no terreno. Ricardo Rio está, digamos, no terreno há 8 anos. Tem feito uma oposição sistemática ao Partido Socialista há 8 anos a esta parte, portanto é uma pessoa que fez carreira e fez nome, digamos, em Braga. Enquanto que António Braga, embora sendo conhecido e tendo desempenhado alguns cargos, nomeadamente a Secretaria de Estado das Comunidades e deputado na Assembleia Nacional de há uns anos esta parte, a sua ligação ao terreno não era tão envolvente como foi a de Ricardo Rio. Portanto, estou convencido que mesmo assim, com António Braga a liderar a lista do Partido Socialista para a Câmara Municipal de Braga, a vitória não surgiria ao Partido Socialista. É a minha convicção, porque foram 37 anos de gestão do Partido Socialista, da gestão de Mesquita Machado. Na reta final, também não seria claro se as últimas decisões de Mesquita Machado na reta final, tendo sido o candidato António Braga que se iria submeter a votos, seriam outras. Provavelmente Mesquita Machado não infletia, digamos assim, o sentido das decisões que tomou só porque o candidato seria o António Braga. António Braga poderia ter aqui uma margem de manobra mais alargada para se demarcar
dessas opções, mas estou convencido que devido ao cansaço que houve naturalmente por parte da população bracarense, António Braga poderia ter um resultado melhor, mas estou convencido, quer dizer, não é certo, também não estou convencido de todo que pudesse ser um candidato ganhador. Mas isto são análises. Tenho aqui duas perguntas para lhe fazer. Uma é, acredita que Mesquita Machado, ao ver agora, porque foram dezenas e centenas de pessoas que se dirigiram à sede do PS na noite das eleições e demonstraram algum, segundo dizem, algum choro e alguma emoção de terem perdido uma Câmara que esteve de acordo do PS durante 37 anos, acha que Mesquita Machado é homem para daqui a 4 anos? Assim, mas estou aqui outra vez? Não creio que Mesquita Machado surja de novo daqui a 4 anos. Essa também é uma leitura que se pode fazer. Se o candidato do Partido Socialista volta a ser Mesquita Machado, e penso que pelo seu sorriso é aquilo que pretende que eu responda, eu penso que provavelmente também desta vez, e finalmente, Mesquita Machado poderia ter algumas dificuldades em ganhar estas eleições. É certo que com a saída de Mesquita Machado de cena houve um conjunto de apoios a um eleitorado próprio que se desmobiliza com a saída de Mesquita Machado da cena política por imperativo legal, por impossibilidade legal de se candidatar. Há de facto aqui Mas será que Mesquita Machado iria tomar as decisões que tomou nas convertidas, nos parquímetros? Estou convencido que não. A minha opinião como cidadão é que não. Ele saberia preparar o caminho. Eu estou convencido que Mesquita Machado toma as decisões que toma, faz as opções que faz, porque tem consciência que, primeiro, que não vai a votos, segundo, porque provavelmente encontrou aqui, digamos assim, a oportunidade de fazer algumas opções que de outra forma não o faria, digamos, com tanta abundância. E estou convencido que algumas opções a serem tomadas seriam após o mandato eleitoral, caso fosse ganho. Como o Mesquita Machado não foi a votos, fez um conjunto de opções que não foram pacíficas, de todo. Com uma agravante também de Vítor Sousa não se ter demarcado velas, porque já aqui num ponto final nós fizemos uma referência a que Vítor Sousa, quando foi candidato ou quando, digamos, anuncia a sua candidatura à Câmara Municipal de Braga, aquilo que na minha perspectiva, e disse-o aqui, e volto a repeti-lo hoje, sem problemas nenhuns, Vítor Sousa teria mais margem de manobra, demitindo-se da variação, para fazer um outro tipo de trabalho no controle. Ou então o próprio Mesquita Machado abandonar a Câmara. E não se vincular, digamos, a uma série de opções que acabou por se vincular com a sua presença. Não era certo que Mesquita Machado desistisse da Câmara Municipal de Braga, conhecendo Mesquita Machado como nós todos conhecemos, como todos os cidadãos bracarenses o conhecem. Vai estar até a última, neste caso. Vai estar até a última, e ele próprio fez questão de dizer que iria dar posse ao futuro Presidente da Câmara Municipal de Braga. É o que vai acontecer. Agora, ainda dentro dos resultados eleitorais, não sei se respondi à primeira pergunta, mas ainda relativamente aos resultados eleitorais, não deixa de ser curioso que há aqui um voto, digamos, muito assertivo e muito punitivo e muito específico relativamente à panóplia de opções que o eleitorado tinha. Para a Assembleia Municipal, a votação reflete uma expressão, para a Câmara Municipal, uma outra mais acentuada, e para as juntas de freguesia, uma outra também. É curioso observar aqui que a coligação ganha algumas juntas, ou mantém algumas juntas, perdendo a maioria absoluta nas respectivas assembleias de freguesia. Portanto, isto significa que, concretamente em São Vicente, em Palmeira, em São Vítor e salvo erro em mais 2 ou 3, a coligação ganha a presidência da Junta, mas depois a distribuição de mandatos não lhe dá uma maioria absoluta, como deu nas últimas eleições, em que foram, por exemplo, em São Vítor Filomena Marques a concorrer, ou em Palmeira Russell, e em outros casos igual. Portanto, isto aqui, houve aqui um voto muito seletivo, e em que o eleitorado não teve dúvidas absolutamente nenhumas e, portanto, transmitiu aqui uma mensagem bastante clara
para a classe política local, para todos os atores que estiveram envolvidos nesta candidatura, e o resultado foi aquilo que se viu, quer com a SEM, quer com a coligação, quer com o PS, quer com o MRPP ou com o CDU. Zé Ferreira, passamos agora, e vamos fechar com ele, Ricardo Rio, o novo Presidente da Câmara de Braga. Desde já lhe dei os parabéns pessoalmente, como diretor da TV Minho e também como amigo pessoal dele. Amigo pessoal, como quem diz, amigo dele. Já lhe dei os parabéns, mas vem aí muito trabalho para Ricardo Rio. E hoje estava no Facebook de uma pessoa que não vou dizer o nome, porque não vale a pena identificar. Ele vai ter muita coisinha para resolver. AGERs, tubos, a Câmara Municipal de Braga, a Braval, o PEB. Ele vai ter muitas pastas, ou aposta em quem lá estava, não é? Que é pouco credível que isso venha a acontecer, ou então ele vai ter que bolir e muito, neste caso. Eu penso que o Ricardo Rio tem aqui uma tarefa árdua pela frente. E tudo vai depender também da situação económica, quer da Câmara Municipal de Braga, quer do próprio país, porque nós sabemos que a situação económica do país não é de toda a melhor, sabemos que não abunda o dinheiro, portanto não há dinheiro, a situação económica está de facto uma situação bastante complicada, digamos a nível geral. E Ricardo Rio vai ter que fazer aí, digamos, uma boa análise à situação política que tem, porque vai governar sem ter problemas nenhuns, portanto... Ele já avisou que não vai dar... Já comunicou a intenção de gerir, de fazer uma gestão, digamos, responsabilizando só e apenas a coligação ganhadora, o que eu acho bem também, diga-se. E Ricardo Rio não vai ter problemas, digamos assim, na gestão política da Câmara Municipal de Braga. Estou convencido que também ao nível da Assembleia Municipal não terá grandes dificuldades, porque apesar de tudo o entendimento, pese embora, eu penso que há um empate, praticamente um empate técnico a nível de mandatos, mas estou convencido que essa questão que também poderá ser por Ricardo Rio ultrapassada. Ricardo Rio vai ter que fazer uma análise muito aprofundada à situação económica da Câmara Municipal de Braga. E depois, em função da situação económica da Câmara Municipal de Braga, que Ricardo Rio vai ter aqui, digamos assim, o seu figurino de execução orçamental. Eu também não tenho informação de como estará a Câmara Municipal de Braga, se estará, digamos, financeiramente bem, se respira uma saúde financeira muito boa, se os compromissos que tem de médio e curto prazo são elevados, e a dívida da Câmara Municipal de Braga é muito grande. Portanto, aquilo que eu vejo é uma entrada de Ricardo Rio com alguma contenção e com alguma cautela, faz todo o sentido que assim seja, com alguma prudência, e uma vez, digamos assim, auscultada, ponderada, analisada e com um levantamento rigoroso bem feito sobre a situação interna da Câmara Municipal de Braga, estou convencido que aí abrir-se-á, digamos, mais a porta a Ricardo Rio para a execução que ele pretende fazer, porque as promessas foram bastantes. A população portuguesa está aqui com a população bracarense está aqui com uma expectativa bastante elevada em relação à gestão de Ricardo Rio. Ricardo Rio vai ter também, naturalmente, mas aí estou convencido que ele que vai gerir isso bem, vai ter naturalmente muitos apetites à volta dele. Estou convencido que há muita gente que deverá estar, digamos assim, com fome de poder, na expectativa de que com a mudança de presidente e com a mudança de cor política, provavelmente poderá haver alguma gente nas hostes do PSD, como as havia no PS, enfim, pensando que surgiu finalmente a sua oportunidade para arranjar a sua vida. Estou convencido que Ricardo Rio vai ser um homem que a esse nível não cairá na tentação, Tenho de Ricardo Rio a sensação e a ideia de que é um homem com alguma ponderação, com algum rigor, com alguma contenção. De resto, os avisos à navegação ditos e feitos pelo próprio Ricardo Rio durante a campanha eleitoral e durante os debates televisivos que fez, encarregou-se, digamos, de alguma forma separar aí essas águas. E, portanto, aquilo que se espera é uma entrada prudente,
um levantamento da situação económica e financeira o mais exaustivo possível, e depois, a partir daqui, tem efetivamente pela frente um longo percurso a fazer, e tem de facto aí de que ter, digamos, um cuidado, e penso que vai ter, porque o calendário dos eventos está escalonado, portanto, independentemente da tomada de posse de Ricardo Rio, há eventos que não vão ser alterados, porque quer a nível de feiras no calendário do Parque de Exposições, quer ao nível de eventos culturais que a cidade de Braga conheceu durante... Acho que este ano, ele para o próximo ano não poderá fazer nada. Poderá fazer daqui a 2 anos, neste caso. Sim, nível de eventos e isso. Poderá, Ricardo Porque há coisas agendadas que ele não pode mexer agora. Ricardo Rio poderá, digamos assim, de forma tácita, aceitar a colaboração de algumas pessoas que já estão, digamos assim, nestes pelouros, ou nestes cargos. Não a denominação política, porque essa inevitavelmente sairá, ou presume-se que, digamos, que haja aí, a esse nível, digamos assim, algumas mudanças. É normal. A outros níveis, estou convencido que mandará um pouco a prudência, mas naturalmente que Ricardo Rio aquilo saberá melhor do que ninguém, porque ele é que foi eleito Presidente, mandará um pouco a prudência, talvez analisar os dossiês, eventualmente aceitar periodicamente ou durante um tempo específico a colaboração de algumas pessoas que já lá estão, que são pessoas que conhecem os dossiês, são pessoas que conhecem, digamos, a dinâmica da Câmara Municipal de Braga e a dinâmica dos próprios eventos e do próprio serviço e da própria eficácia dos órgãos. E estou convencido que depois disso, a curto prazo ou a médio prazo, então aí admito que Ricardo Rio possa começar a fazer naturalmente, digamos, as suas mudanças, a sua seleção, a introdução do seu figurino político, que de resto tem que o fazer, porque a população mandatou para alterar as regras do jogo, a população mandatou para ele mudar. A população não elegeu Ricardo Rio para deixar tudo como está. Portanto, há aqui coisas que Ricardo Rio tem que naturalmente fazer, e estou convencido que vai fazê-las. Zé Ferreira, foi um prazer. Até para a semana, se Deus quiser. Tiramos então com o ponto final, esmiuçamos um pouco daquilo que foi as autárquicas de 2013 aqui no Concelho de Braga. Para a semana teremos outros temas, porque houve aí alguém que se candidatou à Junta de Freguesia de São Vicente pela Cidadania em Movimento e que ontem pôs a boca no trombone através do seu Facebook. Esse assunto fica para a semana. Foi um prazer. Tchau, tchau. Até para a semana, se Deus quiser.